Essa pergunta ecoa muito pela minha cabeça e, sinceramente, eu acho ela fascinante. Se você, assim como eu, cresceu se sentindo excluído e com dificuldade de fazer amigos, com certeza a primeira coisa que você tende a fazer é se questionar e se culpar. Será que eu tô sendo chata? Será que eu falei algo de errado? Será que eu sou uma pessoa ruim? E que essa paranoia é bem autodestrutiva, é meio óbvio, mas por incrível que pareça, eu acho ela fascinante justamente pelas infinitas camadas que ela tem, positivas e negativas. E por isso que eu quis trazer esse assunto hoje pra gente bater um papo. A primeira coisa que eu penso sobre isso é que de duas uma. Ou você é a pessoa, assim como eu, que toma toda a responsabilidade pra si, ou tu joga 100% da responsabilidade no outro. Mas uma coisa que essas duas pessoas têm em falta é o questionamento real e útil de se nós estamos sendo péssimos amigos ou não. Tá, Camila, como assim? Se uma dessas pessoas toma toda a responsabilidade pra si, então automaticamente a pessoa já se questiona se ela é uma péssima amiga ou não. Mas sim e não. Entende que geralmente quando a gente só quer se atacar ou alguma coisa nesse sentido, a gente faz isso de uma forma muito rasa, focando só na parte superficial das coisas e focando muito mais, na verdade, na nossa ansiedade do que no problema em si. O meu ponto aqui é você se fazer questionamentos reais que vão realmente te levar pra algum lugar e não só ficar rodeando na tua cabeça até tu achar um motivo ok pra se sentir menos mal e te manter no confortável. Relações humanas nunca deveriam ser subestimadas. Ponto. Achar que é só fazer isso e tá tudo certo. O buraco é muito, muito mais embaixo. Então, se tu tá se questionando se tu é um bom amigo, relaxa. Esse primeiro passo tu já deu e que a maioria das pessoas não dá. Mas não fica preso nessa parte rasa da coisa. Pare e reflita de verdade as tuas atitudes que tu tem nas tuas amizades. Tenta tirar algo prático disso. Geralmente quando a gente é adolescente, a gente fica naquela fase de o mundo não me entende, eu odeio todo mundo e todos e blá blá blá. E muito mais do que na infância, essa é a época que a gente acaba criando um apego muito grande nas amizades. Justamente por tá todo mundo passando pelas mesmas coisas, as mesmas dúvidas, questionamentos, enfim. Mas o que me pega e que eu realmente começo a me questionar se eu tô sendo uma boa amiga é quando vocês já não estão mais nessa mesma fase e tudo acaba se tornando muito mais difícil e denso de entender. Eu me peguei pensando sobre isso quando um grupinho de amigos meu e do Ângelo estavam achando ruim a gente não estar disponível para tudo e qualquer coisa que eles decidissem fazer. E foi onde eu comecei a perceber como a diferença de fases pode estremecer essas relações, né, essas amizades. Quanto mais velha a gente fica, mais as prioridades mudam. Ponto. E eu percebo que isso às vezes parece até uma ofensa para determinados amigos. Tipo, como assim os seus amigos não são tua prioridade? E não são. Eu sei que pode parecer rude, mas é a verdade. Hoje, pra mim, amigos não são a prioridade 1. Até porque, como eu já relatei aqui pra vocês no canal, eu sempre tive dificuldade de fazer amigos. Então, chega a ser até um pouco hipócrita, né? Tu ter uma dificuldade de ter amigos e quando tu tem, tu não dá prioridade pra eles. Eu sei que isso é um pouco controverso, mas justamente porque eu aprendi a ficar sozinha, sabe? Eu não dependo mais emocionalmente de outras pessoas, sabe? Mas o meu ponto é que quando tu vira adulto, a tua carreira pega um pedaço maior da tua vida, vira mais a tua prioridade. A família que tu tá construindo vira a tua prioridade. A família que tu morava antes, os teus pais, irmãos, enfim, viram a tua prioridade porque tu sente falta deles. É uma relação totalmente diferente. Tu morava com aquelas pessoas e agora tu não mora mais. Então se torna a última prioridade tu ficar no WhatsApp falando, e aí, o que você tá fazendo? Tô lavando a louça e tu, tipo, não cabe mais. E desde que eu saí de casa, eu prefiro 1000 vezes sair com um amigo e ficar a noite toda conversando com ele e realmente curtir aquele momento do que ficar no WhatsApp dando uma atenção picada pra ele, sabe? E eu entendo
que muita gente vai pensar ao contrário, de que tu precisa estar em contato direto com os teus amigos e tudo mais. E surpresa, não tem nada de errado com isso. Tu só é uma pessoa diferente de mim e tá tudo certo. Eu sou uma pessoa introvertida, por exemplo, e talvez você não, e tá tudo bem. O meu ponto é que quando tu se torna adulto, automaticamente tu começa a carregar o mundo nas costas. Agora tu tem responsabilidades das quais tu não tinha antes quando tu morava com teus pais, por exemplo, que nem a comida que tu comia tu escolhia. E agora são diversas coisas e pessoas que tu tem que estar dando atenção constantemente. E eu honestamente não gosto de receber uma mensagem de alguém, principalmente se for uma mensagem importante, e não dar a devida atenção pra ela, sabe? Eu sou o tipo de pessoa que gosta de se doar por inteiro e não por pedaços, sabe? E quando eu sinto que eu tô me doando por pedaços, eu sinto que aquilo não tá fazendo mais sentido pra mim, sabe? E sobre as fases que eu tinha comentado antes, né? Eu acho que isso fica muito mais perceptível na fase dos 20, né? Quando tu tá na casa dos 20. Porque é uma fase que todos os teus amigos estão em fases muito diferentes. E olha, se isso não acontece contigo, olha, parabéns, porque realmente é um momento que fulano sai de casa, ciclano continua estudando porque, sei lá, tá fazendo uma medicina da vida, vai ficar 10, 12 anos estudando na faculdade de medicina. Teve um amigo que antes de casar já teve filho, ou teve um amigo que acabou de casar e já teve filho logo em seguida. Então é uma disparidade de fases muito, muito, muito absurda. E naturalmente fica muito difícil de acompanhar essas mudanças e tu entender a realidade das outras pessoas. E isso é o que geralmente quebra amizades de anos. Porque na escola tu literalmente vive pelos teus amigos. Responde tudo na hora, fica horas em ligação, sai quando dá na telha com eles, tipo, o tempo todo, fica um dia inteiro no shopping. E agora quando tu vira adulto, não. Agora tu tem um chefe pra responder o tempo inteiro. As saídas viraram tu ir no mercado, gastar 1/3 ou metade do teu salário. E o pouco que sobra do mês, tu quer aproveitar pra sair com o teu namorado, marido ou com a própria família, né? Teus pais, enfim. E por isso que esse momento é muito sensível, porque não tem como tu cobrar de alguém, de um amigo que ainda tá morando com os pais, entender as contas que tu tem pra pagar, o emprego que tu tem, porque dependendo o emprego, tu dá 100% de atenção pra ele pra construir uma carreira. Não tem como esperar que uma pessoa que esteja totalmente numa fase diferente vai entender isso. Mas pra mim, pra uma amizade perdurar, é justamente isso que tem que ser feito, né? Tu se moldar, entender, dar espaço pro teu amigo andar 10 passos para depois tu andar 10 passos à frente dele, ou 20 passos, enfim. E se não tiver essa cumplicidade, essa humildade, na verdade, de tu entender que o teu amigo vai ter momentos que vai estar mais à frente de você e vice-versa, não há amizade que sustente, não há relacionamento que sustente, na verdade, porque isso inclusive se encaixa em relacionamentos amorosos. E outra coisa que me pega muito é que você não é adulto o suficiente se você ainda não tem filhos. E por você não ter filhos ainda, as pessoas acham que tu não tem obrigações, que tu que tu tá disponível o tempo inteiro. Tipo, como assim tu não tem filhos e tu tá ocupado, sabe? Tipo, não faz sentido. Não precisa nem parar pra pensar 2 segundos pra entender que eu preciso trabalhar pra um dia conseguir ter um filho, pra ele ter uma casa, pra ele ter um carro, pra ele ter comida na geladeira, pra ele ter um pai e uma mãe que são saudáveis e tem um relacionamento estável, sabe? E é óbvio que é totalmente compreensível alguém achar ruim tu tá dando tanta prioridade pra outras coisas e pra ela não. Mas também é totalmente compreensível você estar com foco em outras coisas também. Então por isso que tem que ter essa compreensão mútua, sabe? Agora, se tu faz com os outros aquilo que tu não gostaria que fizessem com você, aí o problema provavelmente tá em ti mesmo. E aí entra o questionamento de se as tuas atitudes estão contribuindo para esses conflitos e afastamentos. Essa avaliação é bem desconfortável, até porque parece que tudo é meio óbvio, tipo, porque a gente vive 100% do tempo dentro da nossa cabeça e a gente sabe as nossas motivações para certas atitudes, mas as outras pessoas não têm bola de cristal. Então agir como se elas tivessem e ficar puto depois que os seus amigos acharam ruim, aí é complicado.
Então, identificar esses padrões e etc. é um processo lento, vai demorar um pouco, vai começar de uma forma rasa e depois tu vai aprofundando. Mas é a partir disso que tu vai começar a entender o que de fato tu tem feito de errado ou o outro lado tem feito de errado e enfim, assim por diante. E só depois disso eu acho válido tu realmente sentar e conversar pra resolver esse problema. E o meu último ponto pra esse vídeo é: não tenha medo de cortar. Se essa amizade tá te puxando pra baixo, se realmente não tem feito mais sentido, quer andar 10 passos, 20 passos, sabe? Tu quer dar 100% de foco pra outras coisas e essa amizade não tá respeitando isso, corta. Todo mundo sabe disso, mas em um relacionamento é uma via de mão única. E é claro que vão ter momentos que cada um vai se doar mais pra determinadas coisas e às vezes se doar mais pra aquela amizade, mas manter uma relação assim no longo prazo não faz sentido e não é saudável pra nenhum dos lados. E lembrando que eu também não tô falando pra te ter amizades descartáveis, tá? Tô falando pra te saber a hora de tirar alguém da tua vida mesmo. E só lamento, tu só vai aprender realmente fazendo. Ser um bom amigo não é tu se sacrificar e se moldar aos desejos dos outros. É sobre tu encontrar o equilíbrio entre dar e receber. Entre tu poder mostrar pra aquela pessoa as tuas vulnerabilidades, as tuas fases boas, as tuas fases ruins. Sinceramente, quando eu vejo alguém se questionando, se apontando, eu já acho que é um ponto positivo. Então, se tu acha que tu é uma boa amiga, sinceramente, só por fazer essa pergunta, eu já acho que sim. Pra mim, boas pessoas são aquelas que não têm medo de olhar pra si e apontar aquele erro pra si mesma. E admitir que errou e tentar melhorar. Então, leva isso como um empurrãozinho, uma ferramenta mesmo pra te rever as tuas atitudes. Mesmo que tu se questione, aprofunda, vai atrás, tenta se entender a situação que tu tá inserido, pra ajustar realmente o que for preciso e salvar, talvez, alguma amizade que tu tenha se perdido, que tu sente falta e que poderia ter sido diferente se talvez ambas as partes fossem mais compreensivas e tivessem sido humildes o suficiente para conversar. Se esse vídeo te ajudou de alguma forma, não esquece de se inscrever, deixar o like. A gente tem vários vídeos assim, conversando mesmo, um papo bem franco, e vai ser incrível te ver aqui no próximo vídeo. É isso, beijos, tchau!